eu estava ali agora, né, sentada no meu sofá, escrevendo no meu caderno e falando, né, com o Senhor sobre alguns projetos, alguns sonhos, alguns desafios, alguns medos. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que trouxe à minha memória um fato que aconteceu aqui na minha casa, né, na minha família, e eu quero dividir com vocês esse testemunho. As minhas filhas, elas sempre, a Maria Luísa é a mais velha, né, e ela sempre, desde os 4 anos, que ela vem falando assim sobre ter um bichinho de estimação. Hoje ela tem 8 anos. E a gente sempre, né, não dá, porque a gente mora em apartamento, é pequeno, não tem espaço. Ah, um gato, um cachorro. Ou a gente sempre vinha justificando, né, essa não possibilidade, digamos assim. E aí, com a chegada da Maria Júlia também pet lover, começou a pedir também. E agora as duas, né, pedindo, e as justificativas sendo as mesmas, né? A gente não tem. De repente, quando a gente for para um espaço maior, para poder, né, acolher melhor o bichinho, ter mais espaço. E a resposta era sempre não. Aí um dia, num café da manhã, né, nós estávamos à mesa, estávamos agradecendo pelo café, pelo dia, fazendo algumas declarações, e houve uma hora da oração, né, que eu convidei o Espírito Santo, né, meu amigo, para poder fazer parte do nosso dia, para poder nos conduzir, para poder estar conosco, nos ajudar nas decisões. E naquele momento começou uma conversa sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, né? E eu comecei a ser intencional ao falar com elas sobre o Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo, né? Além dele ser a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é aquele que intercede o Pai as nossas questões, né? É ele quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele quer se relacionar, né, com a gente. Ele espera que nós o convidemos todos os dias para que ele caminhe conosco. E aí a Maria Luísa me fez uma pergunta no meio dessa conversa, assim: mãe, o Espírito Santo tem o poder de convencer a senhora e o papai da gente ter um gato? Olha, eu confesso que eu fiquei em silêncio. Sabe aquele silêncio, assim, por alguns segundos? Mas ao mesmo tempo eu falei assim: não posso mentir. E eu respondi para ela, né? Sim, minha filha, ele pode convencer. E eu dentro de mim: tem um gato? Nunca. Um cachorro aqui dentro desse apartamento? Nunca. E Deus me livre. Não tem espaço, não tem como ter. Aí ela virou para Maria Júlia e falou assim: Maria Júlia, a partir de hoje a gente vai orar para ter um gato. Aí eu olhei assim: gente, pode orar, a gente pode orar por qualquer coisa. E aí elas começaram a orar, inclusive nos nossos momentos de oração, né, quando nós estávamos juntos, não saía assunto nenhum de gato. Elas começaram a orar à parte. Inclusive na hora de dormir também, que é outro momento de oração, quando elas iam mencionar sobre gato, elas oravam em silêncio. Elas não falavam. E começaram a orar. E eu confesso que eu comecei a ficar preocupada assim, né? No sentido de que elas não estavam orando, né? A fé delas estava super ativada. Por quê? Elas começaram a fazer, nos seus momentos de brincadeira, confeccionar brinquedo para o gato. Elas começaram a fazer casinha para o gato. Ah, desceu ali embaixo no condomínio, vimos uma caixa. Mãe, a gente pode levar essa caixa pra gente brincar? Pode, claro que pode. Aí quando chegava aqui, o que vocês estão fazendo? Ah, a gente tá fazendo uma cama pra gata, a gente tá fazendo um brinquedo pra gata, a gente tá fazendo... Eu comecei a ficar preocupada. E elas continuaram orando. E eu lembro que depois de um tempo, o meu pensamento e o meu sentimento sobre gatos começou a mudar. E eu brigava com isso. Falava: não, mas
como ter um gato aqui. Não tem como a gente acolher um gato aqui. Não tem como a gente fazer alguma coisa aqui desse jeito. Não tem como. Aí um belo dia, que eu não vou saber qual foi o dia foi, eu olhei para a situação, eu falei assim, quer saber? Essas crianças estão pequenas, vamos compartilhar as responsabilidades, fazer uns combinados e vamos ter um gato. E seja o que Deus quiser. Aí quando eu comecei a conversar com elas, eu lembro que foi na hora de um almoço, que elas estavam falando sobre gato. Falei assim, ai meninas, quer saber? Vamos ter um gato. Ah, eu concordo em ter um gato. Aí foi uma alegria, uma explosão e uma comemoração. Aí a Maju falou assim, agora só falta o papai. Aí Maria Luísa respondeu para ela, o Espírito Santo vai convencer o papai. Ele convenceu a mamãe e vai convencer o papai. E aí eu comecei a orar com elas para que o Espírito Santo convencesse o papai da gente ter um gato. Pouco tempo depois ele concordou em ter um gato. Fizemos os combinados sobre as responsabilidades, sobre a higiene, a organização, e que a partir dali agora a gente ia procurar um gato. Ou o gato, né, ia nos encontrar. Mas, em algum momento, um colega do trabalho do meu esposo havia acolhido, né, uma gata. A gata tinha 10 meses, já estava castrada, precisava ir vermifugada, precisava de algumas vacinas. E aí teve um dia que ele me mandou, foi uma sexta-feira, ele me mandou a foto da Floquinha. Vou ver se eu consigo colocar a foto da Floquinha aqui para vocês verem a Floquinha, quem ela é. E aí naquele momento eu já tava assim, meu Deus, nós teremos um gato. Eu não tô acreditando. E quando ele mandou a foto dela, né? E a ficha foi caindo aos poucos. E daí já tinha chegado aqui a cama, já tinha chegado o comedouro, o bebedouro, já tinha chegado a ração. Isso foi na sexta. E na segunda-feira, se não me engano, que ele iria trabalhar, isso mesmo. Na segunda-feira em que ele iria trabalhar, ele traria, né, a Floquinha. E aí foi o momento de dar a notícia, né, para as nossas filhas. E elas ficaram muito felizes. Foram momentos, assim, de vibração, de intensidade. E o que mais me chamou a atenção nesse processo todo foi a forma com que elas se posicionaram em oração. São pequenas ainda, né? A Maria Luísa tem 8, Maria Júlia tem 4 anos. E eu tô aqui dividindo esse testemunho com você porque Deus sabia o gato que ela queria, né? Que elas queriam, que elas precisavam. Eu não sei qual é o gato que você precisa. Não sei se você ora especificamente por alguém ou se você ora especificamente por uma situação, mas Deus sabe de tudo que você precisa. Mateus capítulo 7, que fala da oração confiante. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Não desista de orar. Não esmoreça, não enfraqueça sua oração. Pode estar demorando, pode hoje não estar fazendo sentido nenhum para você, mas não pare de orar. Que o Senhor ele possa fortalecer a sua fé através desse testemunho hoje, para que você se levante e continue a orar ao Senhor, comunicar a Ele sobre aquilo que o seu coração deseja. Seja na sua vida, seja na sua saúde, seja nos seus negócios, onde quer que seja, continue. Porque se você bate na porta, a porta se abre. Se você pede, você recebe. Continue insistindo em oração.
Ê! Calma, ela tá assustada. Bem-vinda, Floquinha.